Oi pessoal, tudo bem? Estamos estudando em biologia uma área chamada citologia, que é o estudo das células. Nesse momento a gente vai dar uma atenção maior às organelas e funções. E nesta aula em especial, a mitocôndria, que é esta organela que a gente está vendo aqui em cima, e o cloroplasto, que é esse que está aqui do lado, né? A mitocôndria é responsável pela respiração celular e, para quem não se lembra, a gente respira para produzir ATP. ATP é a molécula que fornece energia para os seres vivos. Enquanto que a fotossíntese é um processo para a produção de glicose, né? C6H12O6. Isso só é possível a partir da luz. Foto significa luz. Então, síntese e produção a partir da luz. Antes da gente começar, precisamos lembrar que, quando falamos de célula, podemos estar falando de 3 tipos de célula. Eu tenho essa célula aqui mais simples, né, onde eu tenho o material genético solto no citoplasma. Então, aqui estaria o DNA, essa linha mais escura seria a membrana plasmática, e esse espaço aqui dentro seria o citoplasma. Nesse caso aqui, dessa bactéria, eu tenho outras estruturas, né, como esse flagelo, essas fímbrias e uma cápsula, né, por fora da parede celular. A parede celular seria essa parte aqui cinza claro. Mas, de qualquer maneira, o que é importante da gente entender? Que esse organismo tem material genético, só que o material genético está solto no citoplasma. Por causa disso, esse organismo, a gente fala que é um organismo procarionte. Carion vem de carioteca, pro vem de proto, primitivo. Então, é uma célula primitiva que não tem carioteca. Neste caso aqui, o exemplo é uma bactéria. Agora, por outro lado, eu tenho essas outras 2 células, né, que tem aqui uma estrutura, né, grande e que é envolvido por membrana. Essa estrutura que está envolvido por membrana, ela guarda dentro de si o material genético, DNA, né? Então, o que é essa estrutura? A estrutura é o núcleo e essa membrana aqui é a carioteca. Então, eu tenho carioteca nesta célula e carioteca nesta outra. As 2 células apresentam também outras membranas internas formando outras estruturas, que são as organelas. E nessa aula, o que me interessa? Esta organela aqui, presente nessa primeira célula, que é a mitocôndria. Também presente nessa célula daqui do lado, olha, aqui está a mitocôndria. E uma outra célula, que é outra organela, que é verde, que são essas aqui, olha. Elas são verdes porque elas contêm no seu interior clorofila. E a clorofila é a substância que permite a realização da fotossíntese. Essas estruturas são chamadas de cloroplastos. Então, essa segunda célula aqui, ela tem carioteca, tem mitocôndria, mas não tem cloroplasto. Então, esta célula provavelmente ela é eucarionte e é um eucarionte de um ser heterótrofo, porque não faz fotossíntese. Agora, esta célula aqui de baixo, como tem cloroplasto e tem núcleo, né, carioteca, é de um ser eucarionte, deixa eu marcar aqui, eucarionte autótrofo, porque faz fotossíntese. Então, vamos lá para as nossas organelas. A mitocôndria, como eu disse, então, ela é importante porque ela realiza a respiração celular, que é o processo que libera a energia do alimento. Como é que é essa estrutura? Então, imagine que essa região aqui fora seja o citoplasma e essa estrutura aqui seja a mitocôndria. Ela tem uma membrana
externa e ela tem uma membrana interna que, olha, tá vendo? Ela forma dobras para o interior. Membrana interna. Se eu pudesse cortar a mitocôndria e olhar por dentro, eu teria de novo aqui, olha, a membrana externa, que é essa daqui, e a membrana interna, que é essa aqui de dentro, formando dobras para o interior. Dentro da mitocôndria tem um líquido que preenche esse espaço, que é chamado de matriz mitocondrial. Matriz mitocondrial. Essa matriz mitocondrial tem principalmente DNA, que é um DNA diferente do núcleo, a gente chama de DNA mitocondrial, né? E tem enzimas também, enzimas que participam do processo de respiração. Como é que é então esse processo de respiração? Bom, e como é que a mitocôndria, né, ela faz essa respiração? A respiração celular acontece em 3 etapas. A primeira delas é chamada de glicólise. Lise significa quebra, glico vem de glicose. Então, imagina que aqui seja o citoplasma da célula, que está a mitocôndria, e você consumiu um alimento que te forneceu glicose. Essa glicose chegou no citoplasma da célula. Lembrando que a glicose é uma molécula de 6 carbonos, né? Para quem não se lembra, C6H12O6. No próprio citoplasma, essa molécula de 6 carbonos ela é quebrada em moléculas de 3 carbonos. Então, eu quebro a molécula de glicose. Por causa disso, esse processo aqui é a primeira etapa, chama-se glicólise. E ela já libera algumas moléculas, algumas não, né? 2 moléculas de ATP para a célula poder utilizar e gastar como fonte de energia. Aí, essa molécula de 3 carbonos, ela entra dentro da mitocôndria e passa por uma série de reações químicas. Nessas reações químicas, a molécula vai sendo quebrada e aí se libera para o citoplasma o gás carbônico, né? Esse conjunto de reações que acontece aqui dentro é a segunda etapa, é chamada de ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs recebe esse nome porque foi o Krebs, né, o cientista que descreveu esse processo. Aí o que vai acontecer? Essa reação, né, de quebra da molécula e liberação de gás carbônico vai fazer com que elétrons e prótons migrem para a membrana interna. Lá na membrana interna, um outro conjunto de reações vai acontecer. E aqui nesse caso, aquele oxigênio que você inspirou e que levou até a célula vai ser utilizado aqui. Esse processo é a terceira etapa, que é chamada de fosforilação oxidativa. Oxidativa porque tem a participação do oxigênio, né? E aí, como resultado desse processo, são produzidas moléculas de ATP. Então, aqui eu tenho a produção de ATP. Esse ATP sai da mitocôndria, vai para o citoplasma, e o citoplasma ele utiliza para fazer o trabalho celular. O que eu estou chamando de trabalho celular? Tudo que a célula precisa fazer, tudo que ela precisa fazer para se manter viva, né? ATP, para quem não se lembra, é a sigla de uma substância, é a adenosina, é uma sigla em inglês, mas ela é adenosina trifosfato. Então, A, T, e por que está o P aqui? Porque o elemento químico fósforo, né, se representa pela letra P. Nesse processo ainda ocorre a liberação de algumas moléculas de água.
Então veja, quando eu falo que a respiração celular acontece na mitocôndria, é porque dentro da mitocôndria existem reações, ocorrem reações, onde essa molécula que tinha muitas ligações químicas, ela é quebrada até produzir a molécula de ATP. Nós podemos representar esse processo através de uma equação geral, que é assim, olha, C6H12O6, que é a molécula de glicose, então quer dizer que uma glicose reage com 6 moléculas de oxigênio, então ela vai precisar de 6 moléculas de oxigênio aqui dentro. Nesse processo, ocorre a produção de 6 moléculas de gás carbônico, mais 6 moléculas de água e 38 ATPs para a célula utilizar. Então, esse é o processo de respiração celular. O cloroplasto também é uma organela que é formada por duas membranas. Então, tem aqui uma membrana externa e aqui dentro tem uma membrana interna. Então, se eu pudesse cortar a organela e olhar de lado, eu ia ver aqui, olha, a membrana externa e aqui dentro a membrana interna. E da mesma forma que na mitocôndria, essa membrana interna, ela forma essas dobras para o interior da organela, que a gente vê aqui na forma desses filamentos. E ainda dentro do cloroplasto tem essas moedinhas, né, que são os tilacoides. E é dentro desse tilacoide que está a clorofila. Então, aqui tem representado os tilacoides, e esses tilacoides é que são verdes, porque eles é que têm clorofila. Da mesma forma que na mitocôndria, no espaço aqui dentro tem um líquido, né, que é chamado aqui nesse caso de estroma. E o estroma também tem DNA, que é DNA de cloroplasto, mais enzimas que fazem o processo de fotossíntese. Então, como é que acontece a fotossíntese? A gente tem duas etapas na fotossíntese. A gente tem uma fase que é chamada de fase clara, né, ou fase de luz, luminosa, e tem a fase escura. Por que elas recebem esse nome? Vamos tentar entender aqui. Então, imagina que aqui é o cloroplasto, aqui é o citoplasma da célula. O que precisa acontecer? A planta precisa receber energia solar, né, luz. Então, imagina que o sol incidiu sobre a folha e aí a luminosidade atravessou a folha e chegou em cada uma das células. Aonde que essa luz ela tem que chegar? Ela tem que chegar no tilacoide. Por quê? Porque é no tilacoide que está a clorofila. Então, a clorofila é a substância que consegue pegar essa energia luminosa e começar o processo de fotossíntese. Então, o que acontece? Quando a luz ela incide, a clorofila que está aqui, ela consegue pegar a molécula de água, H2O, e quebrar essa molécula. Quando ela quebra essa molécula, na verdade várias moléculas, a clorofila já libera para fora da célula a molécula de O2, que vai ser eliminado da célula para o ambiente. Aí, o resultado disso é a produção de substâncias que vão sofrer aqui uma série de reações químicas. Aqui a gente tem um ciclo que é chamado de ciclo de Calvin, né? Nesse ciclo de Calvin, o que acontece? O gás carbônico, que foi absorvido, não é, pela folha, ele começa a ser incorporado e a energia que a planta foi tirando da quebra da molécula de água, ela vai sendo absorvida aqui. Nesse processo, o que acontece? A formação da molécula de glicose, ou seja, daquela molécula de 6 carbonos, não é? E que depois vai ser utilizado para obter energia, né? Ela vai ser utilizada na respiração celular.
Por que eu digo que a fotossíntese tem uma fase clara ou uma fase escura? Porque esta primeira etapa, que é a quebra da molécula de água, ela depende da luz. Agora, essa outra etapa que usa o gás carbônico para produzir a glicose, ela não depende da luz, então ela é chamada de fase escura. A gente pode representar esse processo através de uma equação geral também. Nessa equação geral, quando se faz o balanceamento, a gente sabe que, para que isso aconteça, utiliza-se 6 moléculas de gás carbônico, 12 moléculas de água, mais a energia luminosa. Nesse processo, ocorre a produção de 6 moléculas de oxigênio e 1 molécula de glicose. Essa água aqui está errada. Tudo bem até aqui? Espero que sim. Bom, então qual que é a relação entre fotossíntese e respiração celular? Na verdade, é a relação entre cloroplasto e mitocôndria. Temos que lembrar o seguinte, que o cloroplasto, ele consegue pegar a energia luminosa por causa da clorofila presente nos tilacoides. Aí, esta clorofila pega a molécula de água, quebra a molécula de água e libera o O2 para o ambiente. Aí a fotossíntese prossegue, né, aonde o gás carbônico é utilizado para produzir a molécula de glicose, C6H12O6. Para poder ocorrer a quebra da molécula de glicose, eu preciso da ação da mitocôndria. E a mitocôndria só faz isso com a participação do oxigênio. Então, a glicose e o oxigênio são utilizados pela mitocôndria para produzir ATP, que vai promover a liberação de energia para a célula realizar trabalho, para ela realizar o que ela tem que fazer. Nesse processo, a mitocôndria libera gás carbônico e também água, que pode ser utilizado novamente pelos cloroplastos. Então, o que acontece entre cloroplastos e mitocôndrias? Eles são responsáveis pela passagem de energia pelos seres vivos. Veja, a luz, ela entra, né? Ela vai acumular energia na molécula de glicose, a mitocôndria quebra essa molécula e libera energia para o trabalho celular. Então, a fotossíntese é esse processo que sempre vai introduzir energia para os seres vivos. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me chame e até mais. Cuidem-se.